Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Quero meditar hoje Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Preste atenção nessa palavra: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está revelando o rosto do Pai nesta terra. Irmãos e irmãs, aquilo que era invisível, aquilo que era desconhecido para nós, em Jesus está se tornando visível, em Jesus está se tornando conhecido. Graças a Jesus, nós conhecemos Deus. Jesus revelou a si mesmo. Jesus revelou a Deus. Jesus revelou o seu Pai. Jesus revelou o segredo do céu. Portanto, com Jesus está acontecendo uma grande revelação para a humanidade. Deus está se revelando para a humanidade. Jesus é a revelação total do Pai. Então nós percebemos que tudo que veio antes de Jesus era só uma preparação. Os profetas, as profecias, era só uma preparação. Mas Jesus é a revelação definitiva do Pai. Tanto é que não tem nada mais a ser revelado. Gente, o céu não tem mais nada para revelar, porque em Jesus tudo foi revelado. Isso é importante você entender. O Pai não tem mais nada a dizer. Por quê? Porque em Jesus tudo foi dito. Em Jesus tudo foi revelado. Tudo, tudo. Isso não significa que nós compreendemos tudo. Isso é outra coisa que você precisa entender. Quando eu digo que tudo foi revelado em Jesus, eu não estou dizendo que nós compreendemos tudo que Jesus falou. Então é por isso que a igreja, pouco a pouco, vai nos mostrando, vai nos orientando, vai nos ensinando, porque a nossa compreensão, ela vai aumentando. Porque a verdade é que nós temos uma compreensão limitada. Nós temos uma compreensão frágil. Coisas que você está entendendo agora, você não entendia antes. Então tem coisas que a gente precisa de tempo, tem coisas que a gente precisa de amadurecimento para compreender. E a verdade é essa: uma revelação tão alta dessa, Jesus Cristo, Deus que está vindo a essa terra, quem será capaz de compreender isto? Quem será capaz de compreender? Como é que vai conseguir compreender? Quem é que vai conseguir captar isso? Algo tão grande, algo tão grandioso. Um Deus que está pisando na nossa terra e revelando coisas do céu. Ora, quem só pode compreender isso, a primeira coisa que viria na nossa cabeça é os doutores, os estudiosos, os sacerdotes, aqueles que conhecem a lei. Esses eram os primeiros que deveriam entender a revelação. Mas é interessante, meus queridos, foi justamente eles, os sábios da época, os que entendiam a lei, os que interpretavam a lei, os que conheciam os profetas, foram justamente esses que ignoraram Jesus, ignoraram a revelação. Foram justamente esses que não entenderam nada.
Por isso Jesus está falando: escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Ora, não eram eles os sábios, não eram eles os entendidos, mas eles não entenderam nada. E por que não foram capazes de compreender se eram inteligentes, se conheciam a lei? Porque eles não eram capazes de compreender por causa do seu orgulho. O orgulho os cegava. O orgulho atrapalhava o seu entendimento. Agora, interessante, será que as pessoas simples, os humildes, vão entender essa tão grande revelação? Por incrível que pareça, foi justamente estes que entenderam a revelação. Os discípulos compreenderam. As pessoas mais simples compreenderam. Aquilo que era tão alto, a mais alta sabedoria dos céus, foi compreendida pelos mais simples. Muitos deles até analfabetos. Olha, gente, analfabetos, porque Deus é assim. Quantos santos místicos nós temos hoje na Igreja Católica que eram analfabetos, mas Deus se revelou a eles de forma sobrenatural. Por quê, minha gente? Porque os humildes estão abertos para receber o que Deus revela. Estão abertos. O orgulhoso, ele já tem algo pronto. Ele já tem algo pronto e ele quer que Deus se encaixe na sua forma de pensar. Então, assim eram os fariseus, os doutores da lei. Eles já tinham algo pronto e queria que Deus se encaixasse no seu modo de pensar. Não, meus queridos. Por isso que só quem entende o Evangelho são os humildes. Aqueles que estão abertos para receber o que Deus tem para falar, o que Deus tem para ensinar. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.